Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos falar de mais um foco na leitura diária da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD para esse terceiro trimestre deste ano. E a lição, irmão, cujo tema central a qual estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição, a qual vamos estudar, a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E a nossa leitura diária, vamos tratar de dois temas, como sempre eu falo para os irmãos. Na lição de adulto tem, na leitura diária, de segunda a sábado, tem o texto e tem o tema para estarmos lendo. E o primeiro tema que vamos falar é pecado, é transgredir a lei de Deus. E segundo, o pecado de Adão passou a toda raça humana. Irmãos, os textos se encontram em 1 João capítulo 3, verso 4, e Romanos capítulo 5, versículo 12. 1 João 3, 4 nos diz: qualquer que cometer pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E Romanos capítulo 5, verso 12, que nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, aqui nós vemos que o pecado é transgredir a lei de Deus. 1 João 3,4 diz: quem pecar é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é quebrar a lei de Deus. E existe uma diferença entre cometer um pecado e continuar a pecar, irmãos. Porque nós estamos o quê? Sujeitos a errar, sujeitos a pecar. Agora existe essa diferença de nós pecarmos e de nós continuarmos a pecar. Porque até os crentes mais fiéis, irmão, às vezes vai cometer um deslize, às vezes vai cometer pecados, Jesus chegou para aqueles homens que queria predejar aquela mulher e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agora existe uma diferença, irmão, do pecador arrependido e do não arrependido, O pecador arrependido, ele não deseja mais, praticar aquele erro. Então, às vezes vamos falhar, às vezes vamos pecar, mas não, apreciam um pecado em particular ou escolhem cometê-lo, Porque veio, aquele momento e, a gente às vezes falhamos, e cometemos algo que não agradou a Deus. Então, um crente que comete um pecado e se arrepende e confessa, irmão, e deixa, a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o que alcança misericórdia. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele cometeu aquele pecado de adultério com Betseba, mas Davi, irmão, ele reconheceu o seu erro, confessou e alcançou misericórdia de Deus. Então, aquele que confessa vai encontrar o quê? O perdão. O perdão. Então, uma pessoa, irmão, que continua a pecar, ao contrário, não se arrepende pelo que está fazendo. E por não se arrepender daquilo que está fazendo, não vai alcançar o que? A misericórdia de Deus. Então, desse modo, essa pessoa, ela nunca confessa seus pecados a Deus e jamais recebe dele o que? O perdão.
porque nunca confessa, nunca quer deixar, né, aquela prática. Então tal pessoa, vamos dizer assim, está em oposição a Deus, não importando quais as reivindicações religiosas possa vir a fazer. Essa pessoa, ela não quer saber, né, de pedir perdão, não quer saber, né, que você está indo no caminho, né, errado. E nós sabemos, irmão, a Bíblia também vai nos falar que é o que? Um abismo chama outro abismo. E essa pessoa que, né, está pecando e não reconhece, né, o erro, não conhece que falhou, está o que? Chamando um abismo em cima de outro abismo. Então, vai causar o que? A sua destruição. Então, venhamos, irmão, ter cuidado. E quando viemos a falhar, porque nós seres humanos estamos o que? Sujeitos a falhar, que nós devemos reconhecer humildemente como Davi, pedir perdão realmente a Deus, para que nós venhamos alcançar a misericórdia do Altíssimo. Amém? O pecado de Adão, segundo tópico, né? O pecado de Adão passou a toda a raça humana. Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então veja só, irmãos, né? O pecado entrou por meio de um só homem. E o que ele trouxe? Trouxe consigo a morte. Então, todos nós, a Bíblia vai dizer que todos os seres humanos estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, estavam afastados, né? Mas por um só homem, irmão, veio o que? O perdão, veio a reconciliação. E quem é este homem? Jesus Cristo, que veio ao mundo, né? Viveu, aleluia, e morreu por nossos pecados. Então, como podemos ser declarados culpados por uma falta que Adão cometeu há milhares de anos, irmãos? Irmãos, pessoal, muitos acreditam que não é justo, né, Deus nos julgar por causa do pecado de Adão. No entanto, cada um de nós, né, confirma a herança que recebemos de Adão com erros cotidianos que nós às vezes fazemos. Então nós temos o que? A mesma natureza pecaminosa de Adão. Nós estamos sempre inclinados a nos rebelar contra Deus, irmãos. Então que nós venhamos, irmãos, saber que por Cristo Jesus nós recebemos o que? O perdão. Nós fomos reconciliados. Então, mas nós seremos o que? Julgados pelo mal que cometemos como pecadores, irmão. Não precisamos de justiça, e sim de misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que o quê? Que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos, irmãos. Então, Deus, pela sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho, né? Ali o seu único Filho, seu unigênito, para morrer por nós. Glória a Deus. Para ser a nossa propiciação, ser propiciação dos nossos pecados, irmãos. Glória a Deus. Então, por Cristo Jesus, irmão, nós recebemos o quê? O perdão, a salvação. Louvado seja Deus. Então, Jesus, Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, saiba, irmão, que por Cristo Jesus nós alcançamos misericórdia. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e medite nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Meus sentimentos, Senhor, denunciam para mim quem realmente sou.
na tua santidade preciso pensar, matar o meu eu e o meu orgulho. Quantas vezes eu tenho que desistir dos meus sonhos e projetos